voltou do Rio. Não pode ser, não. Olha essa. Não tem isso não. Não tem, horas. Vamos lá, o Corinthians jogou sábado e os jogadores ganharam 2 dias de folga, né? Domingo e segunda. Já avisou a diretoria, não tem isso não, hein? E aí cada um foi para um canto, né? Obviamente, e ele foi para o Rio de Janeiro. E aí na terça-feira ele tinha locado lá um helicóptero para voltar. E aí o Rio, na terça, sob caos total, além de temperatura e tal, que falaram que estava com muita chuva e tudo mais, enfim. E ele não conseguia sair do Rio de Janeiro, foi comunicar à diretoria, passou a tarde comunicando, tô tentando voltar, tô tentando, não tô conseguindo, não tô autorizando e tal. E o Rio, diante daquele cenário todo que estava acontecendo, e aí ele conseguiu voltar, imagino que à noite, ou até agora de manhã, mas enfim, de qualquer maneira, ele treinou agora de manhã. Nossa informação, acho que o Corinthians nem soltou ainda nada, mas a gente já apurou que ele estava lá pela manhã no clube e treinou normalmente. Preparação iniciada dele, dos jogadores ontem, a dele hoje, para a partida de domingo contra o Grêmio. Enfim, os jogadores ganharam mais 2 dias de folga. Tá um calendário bem tranquilo, assim, para vários clubes. Assim, a gente não está parando para olhar com calma, mas com essas mudanças, o Corinthians fez, eu vou dar o exemplo do Corinthians, fez 5 jogos em setembro e 4 em setembro e 5 em outubro. Cara, você fazer 9 jogos em 60 dias, perto do que é o caos normalmente, é um negócio bem tranquilo, né? 9 em 60. Então, ganharam mais 2 dias, tal, e agora voltaram a preparação. O treino foi agora de manhã, e a nossa informação é que o Memphis treinou, daqui a pouco eles devem confirmar com fotos, vídeos e tal, a presença dele também. Uma pergunta, se você fosse o Coronel Vessa, que tomasse conta lá do CT ao invés do Fabinho Soldado, o que você diria pro Memphis? Eu acho que eu tiraria o dia dele perdido, como qualquer funcionário. Tiraria a CLT dele. Desconta? É o desconto normal de quem faltou. Aí eu tiro a coisa, hein? Te pagaria o dia do CLT perdido, além da tal da caixinha dos jogadores, que é o dinheiro que depois divide com os funcionários. Eu teria feito isso. Não, assim. então, eu quero saber o diálogo com ele. Não é isso aí, eu até entendo. O diálogo do Corinthians é esse aí, ó. Não, do Vessa, o capitão Qual é o seu? Vessa. O meu é isso. Você perdeu o treino, você será punido com o seu dia perdido de trabalho, mais a caixinha dos jogadores que depois vai dividir com os funcionários. A gente fez isso com o Martínez, vai fazer isso com você também. Abraço, satisfação. E é assim que é. Aí, abraço, satisfação, segura a flanela, ó. Me beija. O atacante Memphis Depay não participou do treinamento dessa terça-feira. O atleta estava no Rio de Janeiro e na segunda solicitou ao clube a liberação para pousar num helicóptero em um dos gramados do CT. Isso não dá. O que foi autorizado. A aterrissagem estava prevista para 12h30, porém o mau tempo impediu a decolagem. Memphis manteve contato com a diretoria durante todo o dia e segue buscando meios para retornar a São Paulo, tendo em vista que o Rio de Janeiro vive um dia atípico com recomendação da Prefeitura Municipal para que as pessoas evitem deslocamentos, por causa da operação policial do Rio de Janeiro. Ontem, às 7 da noite, mais ou menos, o Corinthians soltou 7h30, eu acho, soltou essa nota aí. Essa era de ontem, que eu passei lá do treino, e agora de manhã, Chegou, hein? Atualizado é o treino pela manhã. Podia pegar um 1001 ali na rodoviária do Rio, rodoviária Novo Rio, né? Semi-leito. Rapidinho. Já chegava em 6 horas, estava Pois é. Fui assaltado nesse busão, roubaram meu celular. No 1001. 1001, clássico. Na volta, final da Copa do Mundo. A gente fica falando, né, brincando, mas uma situação tão absurda, né? Se você reparar o que aconteceu, né, no Rio, na rodovia, capotou um ônibus da torcida do Flamengo, né, você está voltando, indo do Rio para São Paulo, numa rodovia, capota um ônibus, né, com a torcida organizada. E depois esse massacre absurdo que a gente está vendo, claro que a gente está brincando com a questão do Memphis, mas é um assunto que deixa a gente quase desesperado. A questão, eu acho, envolvendo ele, é uma espécie de autogoverno. Por isso que o Massini fala, o que você falaria para ele? Então, porque é quase um calendário próprio, estabelecido por ele. Enquanto eu acho que os companheiros estiverem ok com isso, beleza. A gente já viu muita situação de jogador que tem, que é a grande estrela da companhia, maior salário, que chega em treino de helicóptero, como o Viola fazia também, por exemplo. Vários tempos, ele morava no Alphaville e vinha treinar de helicóptero,
que chega uma hora que os colegas começam a olhar meio torto, né? Então, essa é a questão num clube que tem uma dificuldade gigante de ter comando, né? Então, só essa ressalva. É bom que o Vessone traga os exemplos de outros atletas, como foi o caso do Summit, do Martins, etc, etc. Rapaziada, depois da folga de 2 dias, o Memphis Depay, ele estava no Rio de Janeiro, tinha avisado a delegação que iria retornar de helicóptero do Rio e, inclusive, pediu autorização para aterrissar no CT Joaquim Grava, poucas horas antes do treino, que aconteceria nesta terça-feira. E, infelizmente, não teve teto em São Paulo por conta do mau tempo. O Rio de Janeiro também está vivendo um período de muita dificuldade aí, né? Com vários mortos no dia, uma situação caótica em que as autoridades sugeriram, inclusive, que as pessoas não transitem, né, nesse momento. E aí isso inviabilizou um pouco não, bastante, né, especialmente a condição climática, e o Memphis não conseguiu chegar a tempo do treinamento dessa terça-feira, perdeu a atividade. Tudo foi combinado, né, organizado com o clube, mas de qualquer forma ele perdeu esse treinamento, deve participar das atividades a partir de quarta-feira. Existe uma expectativa também de que durante a semana o goleiro Hugo Souza comece a participar também dessa atividade. Ele ainda está com a luxação no ombro e ainda segue na fisioterapia. O Felipe Longo, né, deve ser o goleiro, mas o Hugo Souza, daqui a pouco, se ele recupera aí a partir da quinta-feira, por exemplo, pega 2 treininhos, provavelmente deve ser o titular diante do Grêmio no domingo. Mas, por enquanto, a gente trabalha com o Hugo fora e o Longo sendo o goleiro titular. O Memphis perdeu o treinamento, mas deve jogar. E tem aquela, né, ideia que eu já falei para vocês, né, do Maicon e o Mateuzinho voltando, porém, Ranieri, Bidon e Martínez fora. E aí tem uma ideia, né, dele fazer ali um meio de campo, uma linha de 3 daqui a pouco, né, com André Ramalho, Choca e Gustavo Henrique, ou usar até o Fabrício Angileri, podendo utilizar no meio ali o Maicon de primeiro volante, o Charles e o André Carrilho, que voltou para o time titular, e o Rodrigo Garro. A ideia de time deve ser mais ou menos essa. Até o final da semana a gente tem um pouco mais detalhado. Vamos falar do que vocês querem saber, né? A Safiel, ela foi apresentada no Museu do Futebol nessa terça-feira. Eu acompanhei a apresentação e assim, é muito difícil daqui a gente se posicionar porque eu realmente não conheço as pessoas. Eu não conheço as pessoas. Mas me encanta, me ilusiona, como dizem os gringos, né, os castelhanos. Me ilusiona porque assim, é muito interessante, gente. É muito interessante. Nós estamos diante de um modelo absolutamente fracassado, falido, corrupto, que não vai para lugar nenhum e que não tem mais razão de ser, né? Que é a maneira como hoje os clubes associativos comandam o futebol dos clubes de uma maneira inflacionada, de uma maneira em que você gera muita receita. Não dá mais para ser num processo amador, estatutário, político, como hoje acontece. Você precisa mudar. E dentro da apresentação da Safiel tem uma imagem que ela é muito gritante, assim, né? Para minha geração, por exemplo, que tenho na faixa dos 40 anos, a gente acompanhou um mundo completamente analógico, né? E hoje vive nesse mundo digital. Talvez as novas gerações não entendam o que eu vou dizer, mas eles colocaram uma foto de umas pessoas escolhendo o filme na videolocadora e do lado o símbolo da Netflix. Que, cara, os comportamentos eles mudam, o mercado muda e você precisa se adaptar. E eles contam ali, né, que a Blockbuster, por exemplo, tinha um faturamento de 6 bi, tinha 9 mil lojas, eles eram líderes do mercado. Mas, cara, se você não se adapta, não tem como, mesmo que você tenha uma marca super relevante. E esse era um hábito que eu tinha com a minha família, de na sexta-feira ir na locadora, escolher 4, 5 fitas VHS para passar o final de semana inteiro assistindo. Hoje, num simples toque no controle remoto, né, você assiste quantos filmes, quantas vezes quiser, quantas séries quiser. Mudou, gente, mudou. E mudou o investimento. E hoje você não encontra mais videolocadoras. Então é só um exemplo para dizer que, cara, as coisas mudam, o mundo muda e a gente precisa entender que o futebol ele precisa ser profissional. Não dá mais para ser nesse processo como existe hoje. E a Safiel, cara, ela é um respiro nesse sentido.
porque eles entendem uma empresa dissociada do clube associativo, que inclusive ceda royalties em valores para o clube associativo para que ele possa pagar suas dívidas, investir no esporte olímpico, mas a Safiel ela vai comandar o futebol masculino, feminino, categoria de base, com investimento. Mas como que essa dívida vai ser paga? De que maneira isso vai acontecer? Bom, o projeto deles é um projeto bem ousado, que eu realmente não sei se eles conseguiriam na prática, mas é por isso que eu digo, me encanta a maneira como eles exibem as ideias deles e o que eles querem fazer, que é nada mais, nada menos do que um conselho de administração muito restrito, né? Não com 300 conselheiros, mas com pessoas capacitadas, cuidando do futebol, sem nenhum vínculo afetivo, né? Embora, segundo eles, né, preservando a tradição e a história do clube, mas que ali, naquele momento, naquele cargo, estejam exercendo algo estritamente profissional como de uma empresa. Fazendo balanços e administrando receitas e despesas como se fosse de uma empresa, porque o futebol hoje exige isso, gente. E com a possibilidade do torcedor ser acionista. Isso é um pouco confuso ainda, porque eles dão a entender que o torcedor vai ter voz ativa, de que o torcedor vai participar. E a ideia deles é ter 1 milhão de sócios. E eu não duvido disso. O Corinthians tem capacidade para ter 1 milhão de sócios e se tornar sustentável nos próximos anos. A questão é, que tipo de interferência um acionista pode ter? Claro que tem cláusulas e requisitos que você, obviamente, não pode ultrapassar, porque senão qualquer cara endinheirado vai lá, compra uma ação num valor X e não, agora eu quero sentar na cadeira do chefe tal e quero participar das decisões do clube. Não é assim que funciona, imagino eu. Não pode ser. Mas eles vendem como se o torcedor, sendo acionista, primeiro, ele possa lucrar com isso, né, com a melhora das ações, com o tempo, o clube se valorizando, a marca criando, mas ao mesmo tempo fazendo parte de alguma maneira, né, do clube e das decisões do clube. Isso ainda está um pouco nebuloso, tem que ser mais destrinchado, né? Mas, cara, é muito interessante porque eles pretendem fazer um aporte, tá? Eu acho que isso é importante. Com essas ações vendidas, faturar até 2,5 bi, o que daria suficiente hoje para pelo menos encaminhar o pagamento da dívida, mas eles entendem como mais. Até pelo aporte que será feito, né? Para que o Corinthians pague as suas dívidas, derrube os transfer bans, consiga montar times competitivos, investir em remodelação, estrutura, no CT, categoria de base, e ainda assim ceder um valor lá para o clube associativo continuar sobrevivendo da sua maneira. Mas a SAF do futebol ela é dissociada, ela é completamente diferente. Cara, é profissional. A ideia deles é ser profissional. Só que aí tem um problema. Porque assim, ontem eu fiz um vídeo aqui e assim, dentro da reforma do estatuto, que ainda foi um anteprojeto, porque a gente está no timing da notícia, né? O Romeu Tuma Júnior apresentou lá o anteprojeto, que ainda vai passar pelo conselho e tal, com alguns itens dessa reforma estatutária, entre elas a possibilidade de uma SAF. Só que a maneira como eles divulgaram a possibilidade de SAF, ela praticamente inviabiliza qualquer tipo de SAF. E quem esteve no campo também no treino do Corinthians hoje foi Hugo Souza, o goleiro, né, que está com uma lesão no ombro, e eu trouxe com exclusividade que essa lesão era de grau 2. Ele participou do treinamento, né, do Corinthians no campo nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava, mas calma, não treinou com o elenco, enfim, não fez nenhuma atividade tática, não participou do treinamento junto, né, com os demais colegas. Ele treinou separado, né? Quem sabe ali iniciando já uma forma de uma espécie de transição. O Corinthians ainda trata, né, o Hugo Souza, a lesão do Hugo Souza com cautela. Então não dá para se empolgar que o Hugo Souza vai estar em campo no domingo contra o Grêmio. Eu acho que na sexta-feira talvez eu consiga trazer algo exclusivo para vocês, se ele vai estar de fora ou vai para o jogo, para essa partida contra os gaúchos. Mas a notícia já é boa, pelo menos já foi para o campo, né? Já está treinando no campo separado, mas está no campo, só não está treinando com os demais companheiros. Mas quem sabe, né? O Corinthians pode ter o Hugo Souza no domingo, mas não dá para cravar nada ainda, nem se empolgar. Enfim, não tem um diagnóstico ainda. O Corinthians trata com cautela, é uma lesão de grau 2. Normalmente, lesão de grau 2, a gente fala aí de 15 a 20 dias. Enfim, se for pensar assim, ele não joga contra o Grêmio, tá? Enfim, depois ficaria à disposição para a rodada seguinte. É a gente aguardar, tá? Mas é notícia boa, o Hugo Souza
treinando no gramado do CT Joaquim Grava. Comente aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e agora vamos com informação de bastidores exclusiva para você. Olha, os Gaviões da Fiel vão se reunir no próximo dia 6, uma reunião do Conselho dos Gaviões. Eu vou falar quem vai fazer parte da reunião, né? Que reunião é essa? E o assunto vai ser Safiel. E pelo que eu estou ouvindo, com fontes que eu tenho dentro dos Gaviões, os caras gostam do projeto. E eu vou te explicar por que gostam, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo, que é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Pega essa, meu irmão. Olha só, não dá para a gente ainda cravar que os Gaviões vão apoiar a Safiel e vão lutar por isso. Mas uma coisa eu posso cravar agora aqui nesse blend de informações com exclusividade. Os Gaviões da Fiel, tá? É claro que, né, não dá para falar por uma massa, né, por todos os associados, integrantes, líderes, mas grande parte ali, né, dos integrantes, enfim, dos integrantes que têm influência em decisões, gostam da ideia de Safiel. Na verdade, não é nem que gostam, né? Na verdade, enfim, não é que acham o máximo, né? A Safiel, enfim, vão apoiar, nem nada disso. É que eles entendem que não há outra solução. Foi um projeto bem apresentado, né? Eles estão estudando bastante esse projeto, né? Os Gaviões, enfim, e entende que muitas brechas ali estão sendo tampadas para que não haja, né, assim, pessoas comprando ações que não deveriam, enfim, que não seja corintiano ou que seja, né, pessoas aí que, enfim, não tem uma índole boa. Então, eles estão atentos com isso e foram ver que realmente o projeto é amarrado para que não haja esse tipo de situação, tá? Agora, como é que a gente vai saber se o apoio vai rolar ou não em relação, né, a Safiel? Vamos lá. Vai ter a reunião, tá? No próximo dia 6. Vão participar os ex-presidentes dos Gaviões, a diretoria atual, os ex-fundadores e os conselheiros trienais. Segundo eu apurei, vai ter umas 80 pessoas, mais ou menos, tá? Umas 80 pessoas participando, né, dessa reunião, enfim, que pode ser decisiva. O que vai acontecer? Ex-presidentes, ex-fundadores, atual diretoria, conselheiros vão se reunir e ali, né, vão estar colocando na mesa ali o projeto Safiel. A maioria já acompanhou, não só a apresentação, mas tem assistido várias entrevistas desde o início. Eles estão muito por dentro do projeto, entendem que a situação do Corinthians é terrível e entendem, inclusive, tá, que a Safiel, isso eu já ouvi de gente dentro dos Gaviões, pode, inclusive, pagar já a dívida do Corinthians de imediato, né, principalmente estádio, né, e dívidas com empresários. E chegando de cara já, pagando dívidas, já desamarra muita coisa em relação ao clube hoje, que vive uma situação realmente muito difícil e tenebrosa. Enfim, por não ter outra solução, tá? Muita gente começa a se render. Não quer dizer que vai haver o apoio, e eu não estou cravando que eles vão apoiar e vão pressionar e vão lutar por isso, tá? Isso ainda não foi definido, até porque vai ter a reunião para trazer essa definição no Corinthians, tá bom? E nos Gaviões da Fiel em relação ao Corinthians. Fala, nação corintiana! Com o empréstimo ao Cruzeiro chegando ao fim, Fagner vive situação indefinida no Corinthians. O lateral direito Fagner, emprestado pelo Corinthians, vive um momento de incerteza sobre seu futuro no Cruzeiro. Fora dos gramados desde julho, quando sofreu uma grave lesão, o jogador ainda se recupera e, segundo informações obtidas pelo ESPN, sua permanência na equipe mineira é considerada improvável. O Timão,
clube, com o qual tem vínculo até o fim de 2026, demonstra interesse em negociar a transferência definitiva. Nos bastidores, porém, não há definição sobre a intenção do Cruzeiro em concretizar a compra. Atualmente, Fagner está emprestado até dezembro com o Corinthians, sendo responsável por metade de seus vencimentos. Apesar da adaptação à vida em Belo Horizonte, onde seu filho atua nas categorias de base cruzeirenses, o cenário aponta para uma saída ao término do empréstimo. Um dos motivos é a concorrência no elenco. O Cruzeiro já conta com os laterais direito William e o jovem Cauã Prates, além de estar em tratativas para contratar Mateuzinho do Cuiabá. Diante disso, a diretoria mineira considera desnecessária a permanência de Fagner, que soma 16 partidas e uma assistência com a camisa celeste. Caso o experiente defensor realmente deixe a Toca da Raposa, ele retornará ao Corinthians, uma vez que ainda possua contrato válido até o fim de 2026. No entanto, a tendência é que também não siga no clube paulista. Internamente, o entendimento é que uma rescisão amigável seria o caminho mais provável, permitido ao atleta buscar um novo destino no mercado. Fagner não entra em campo neste dia 30 de julho, quando sofreu uma fratura após receber uma falta durante o duelo contra o CRB pela Copa do Brasil. Desde então, segue em tratamento e sem previsão exata de retorno. Valeu, fiel, tamo junto e vai Corinthians!